Hoje acontece às 4 horas da tarde. A gente vai ter acesso ali aos primeiros 20 minutos, poder ver o que o Fernando Diniz está pensando para esse jogo contra a Argentina. Ele já fez algumas movimentações desde a chegada aqui na Granja Comari, nesse retorno da Colômbia. Bom, a começar pela saída do Vinícius Júnior, né? Vinícius foi cortado com as dores na coxa esquerda, foi constatada a lesão e ele só volta a jogar em fevereiro do ano que vem. Sendo assim, o Gabriel Jesus ganhou oportunidade no time titular. Mas antes disso, ele voltou a treinar com o João Pedro no time. O primeiro treino dele no sábado é com o João Pedro no lugar da vaga do Vinícius Júnior, e essa é a única mudança. Depois, no final desse mesmo treino, ele faz uma variação, coloca o Gabriel Jesus de 9 e tira o Renan Lodge do time e bota o Carlos Augusto na lateral esquerda. Ontem, ele fez a mesma variação. Começou o treino já com o Gabriel Jesus de 9 e com o Renan Lodge fora do time e o Carlos Augusto na lateral esquerda. Sendo que, antes de começar a atividade, ele chamou os 11 jogadores que seriam os titulares e 2 a mais, que participaram ali daquela roda, daquela conversa, e depois ficaram durante a atividade com o time principal. Todos os outros foram para o campo anexo, aquele que a gente já não consegue ver nesse momento. Esses 2 jogadores que ficaram a mais eram o Endrick e o Joelinton. Então a gente acredita que ele testou um esquema diferente, talvez com o Joelinton em campo fazendo 3 no meio de campo, jogando com 4-3-3, que ele também utiliza no Fluminense, principalmente quando ele tem Arias, Keno e Cano no ataque, não tem o John Kennedy, e também deve ter testado o Endrick no time titular, mantendo o 4-2-4 que ele já jogou nos últimos jogos da seleção brasileira. Hoje a atividade às 4 horas da tarde vai ser curta, 1 horinha de treino apenas, passar as últimas informações, recapitular o que foi conversado aqui nos últimos dias. A seleção brasileira ainda janta aqui na Granja Comari e desce para o Rio de Janeiro, dorme na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Depois amanhã às 9h30 da noite, o clássico contra a Argentina. Estamos todos bem ansiosos. Thiago, obrigada pela programação da seleção brasileira. Estamos aqui de olho em tudo, treinamento, coletiva do Marquinhos, do Diniz, esse deslocamento que o Thiago explicou. A seleção vai jantar na Granja Comari, depois já parte para o Rio de Janeiro, para amanhã efetivamente enfrentar a Argentina. Ronaldão, uma mudança forçada, a saída do Vinícius Júnior e a entrada no time do Gabriel Jesus. E outra, por opção do Diniz, o Renan Lodge sai e o Carlos Augusto, que você conhece bem, entra no lugar dele. E pela primeira vez, assim, depois de uns 15, 20 minutos, se não der tudo certo, toda essa mudança feita aí pelo Diniz, o torcedor vai começar a gritar o nome desse menino Endrick aí. Porque ele tinha que estar nesse bolo aí. Ainda mais com a força que ele tem, com a garra que ele tem, que tem demonstrado, né, até. E o Carlos Augusto, esse menino a gente já sabe, né? Que é o menino que veio da base forte aí, de um time chamado Corinthians, um timaço. Então esse menino já está tarimbado a entrar numa gelada, numa fria, responder. Então, mas mesmo assim, quem vai estar numa gelada, ainda vejo que é o Diniz. Porque se não corresponder, se ficar daquele jeito que está acostumado, aqueles buracos que ficam em campo, e um ataque separado da defesa do meio de campo, a torcida vai pegar no pé do pirulito, viu? Olha, fazia muito tempo, Ulisses, que a seleção não era tão atacada quanto foi pela Colômbia, com mais de 25 finalizações do time adversário. O Alisson participando muito, defendendo muitas bolas, especialmente no primeiro tempo. E agora, na teoria, a Argentina é uma adversária bem mais forte. Bem mais forte, vem mordida de 2-0 em casa e na Bombonera por Uruguai. Não jogou um bom futebol, mas o Uruguai tem uma coisa que nós não temos: raça, vontade. A seleção nossa, o esquema tático... O Uruguai já venceu o Brasil nessas eliminatórias. Sim. O Uruguai é um time de chegada, não tem conversa. Foi soco na cara, cotovelada, o jogo inteiro assim. Confusão, toda hora o jogo parado e ninguém arregou não no Uruguai. Encararam como se estivesse jogando em sua casa. Agora, em relação à seleção brasileira, o maior problema da seleção brasileira é o esquema de jogo. Nós não podemos jogar como o Fluminense joga, que é um esquema de jogo bonito, eu acho legal. Mas você tem que ter tempo para fazer isso. E o Diniz tem essa consciência, não é mesmo? Ele tem que ter tempo para fazer isso, para poder fazer esse trabalho incrível que ele faz, como ele fez no Fluminense. E ele não tem na seleção. Então, vou dar um conselho. Eu vou estar amanhã no Maracanã transmitindo esse jogo. Eu vou dar um conselho. Fecha a casa. Fecha a casa. Que se não fechar, a banana vai assar. E quem manda um abraço pra você... Quem que vai assar? A banana. A banana Eita, assa. rapaz do A céu. banana, camisa amarela. Entendemos a analogia. Banana, camisa amarela.
banana, fruta brasileira nacional. Entendeu? Uma batata Uma batata eu não gosto muito. A batata engorda, tem muito carboidrato. E o Gilson Kleina que assumiu o Azures. Manda um abraço pra você. Um beijo pro o Kleina Gilson. É demais. É Foi um lá pro velho Azures. conhecido aqui do nosso Jogo Aberto. Agora, Sgarbi, você também estará no Maracanã amanhã. Você é muito louco. Não, vou falar. Não, Ulisses. Que escola, hein, Sgarbi? De vida! Banana amarela é nova pra mim, adorei. Foi isso. Nunca comeu a bananinha na churrasqueira? Já assada? comi banana na mas- churrasqueira. Eu vou falar no Maraca amanhã. Pô, não posso perder a oportunidade de ver Messi jogar, correto? Correto. Correto, você exatamente. escolhe muito bem fazer isso. Tem que ver o Messi. Gabi. Tem que ver o Messi jogar. Cuidado, cara. Você é muito pé frio, pelo amor de Deus. Não, a fase tá boa agora. Depende pra quem, né? Tem um bom ponto. Pra mim, a seleção brasileira perdeu o que, na teoria, são seus dois principais jogadores. Isso é fato, né? Vini Júnior e Neymar. Quem tá chamando muito a responsabilidade é o Rodrigo, que é um moleque, assim, voando no Real Madrid. E no último jogo, também, pra mim, foi o melhor em campo da seleção brasileira, que o Diniz, no meu ponto de vista, pelo menos, ele errou sacando ele ali pra colocar... Paulinho. Pra colocar o Paulinho. Pra mim, errou, né? Um momento que o Rodrigo tava jogando bem, fazendo algo que a seleção não vinha fazendo. E pra mim, é um cara que pode chamar a responsabilidade amanhã. Mais uma vez, eu torço muito pela seleção brasileira, mas eu não consigo ver na prévia das duas seleções, por exemplo, em momento, uma seleção brasileira encantando e jogando bom futebol contra a Argentina, zero. baseado no que a gente vem vendo nos últimos jogos. Pra mim, eu vou com Ulisses. Fecha a casinha, tenta fazer 1-0, que é goleada no Maracanã. Agora, Chico, pensando positivamente, as duas seleções vêm de derrotas. Então, todo mundo tem pressão, todo mundo tem que vencer o jogo. E aí eu penso que quando você tem responsabilidade maior, pelo menos a atenção, o foco, a consciência tática tem que melhorar. Os primeiros 5 minutos pode estar todo mundo tenso, um estudo ali, aquela leitura de jogo, mas depois tem que ir pro abate, como se diz, tem que fazer o resultado. E o Brasil não tem mais nem tempo e nem possibilidades na tabela para errar. O dilema do Diniz e dos dinizistas, como eu, é você busca um resultado ou você se abraça na sua convicção? Essa declaração, essa expressão que o Ulisses usou e copiada pelo Sgarbi de fechar a casinha, ela não está no dicionário do Diniz. Não existe isso. Se alguém chegar para o Diniz e dizer assim, amanhã você fecha a casinha, ele vai dizer, o que é isso? Então a Fechar banana casinha. vai assar. Pois é, mas ele não conhece isso. E não conhecendo isso, ele já perdeu e ganhou muito. E, inclusive, é o atual campeão da Libertadores e chegou até uma seleção brasileira, por méritos. Então, eu não vejo, embora, assim... Olhando de fora, 2 volantes só contra a Argentina, 4 atacantes. Pô, por quê? Já que tá com dificuldade, perdeu o Vini e tal, põe o Rafael Veiga, põe um jogador a mais no meio, já tem 3 atacantes para que Rafael 4. Veiga e Endrick. Os laterais foram também, mas aí tudo bem, eu entendo o Endrick entrar no segundo tempo. Os laterais sofreram muito, não apenas porque eles são ruins, ou porque eles são ruins, não acho que eles sejam, tá? Nem o Renan Lodge, nem o Emerson Royal, porque falta proteção, o sistema tático não foi, foi muito exposto. Então talvez você reforçando o meio seja mais interessante contra uma seleção argentina. Agora, eu posso estar falando tudo isso aqui e o Diniz, ele vai... Cara, para ele não interessa. Ele se abraça na sua convicção, no seu jeito de jogar e vai defender até o final. E ele jamais hoje ganhou do que perdeu jogando assim. Então eu acho que ele vai manter. Embora eu aqui, de cá, perceba o risco, né? Evidentemente que isso Eu causa. vou narrar de fraldão. Agora, o problema todo, Everton Guimarães, é o seguinte: se não vencermos a Argentina, conforme a combinação dos demais resultados, o Brasil pode estar ali na 7ª colocação, na zona de repescagem, e vai ter que olhar para essa tabela até o meio do ano que vem, quando a seleção volta a jogar valendo a Vera as eliminatórias. Então, é importante, primeiro, deixar o torcedor mais satisfeito, mais esperançoso. Segundo, mostrar que não é só esquema tático, que tem talento, que esses jogadores são os melhores e merecem essa convocação do Diniz. E terceiro, é bater a Argentina, que é a atual campeã do mundo, não só uma seleção que é rival na América do Sul, mas que hoje é a principal seleção do continente do planeta bola. Então é aí que tá, Everton. O que fazer para não decepcionar a torcida para começo de conversa, hein? Boa tarde. Então, Renata, boa tarde, beijo a todos, parabéns. Rona, meu ídolo, beijo na sua alma. Ô, Renata, eu acho que você contemplar a incompetência, por exemplo, com a despedida do Fernando Diniz com uma vitória, acho que seria a contemplação da incompetência, mas não é a incompetência dele, é a incompetência de quem comanda a entidade que... Enfim, administra todas as ideias, que aponta todos os caminhos e tal. Então, vamos lá. Se havia um acerto... Eu estou fazendo um preâmbulo aqui, mas você vai entender onde eu quero chegar.
se existia um acerto, um acordo com o Ancelotti, seguramente o Diniz não era o cara mais indicado para estar ali ocupando o cargo de treinador, mesmo que durante um tempo curto. Porque o trabalho do Diniz requer tempo para chegar à excelência. Então, e eu sinceramente não entendi qual o critério que eles adotaram para colocar o Diniz ali. Eu sinceramente acho que há uma incompetência na ação de ter escolhido o Diniz, de ter um treinador que divide as atenções e contemplar isso como uma vitória amanhã. Mas você não é Pacheco? Sou Pacheco. Mas é exatamente por ser Pacheco que eu entendo que está tudo errado e que o que vem acontecendo dentro de campo é só um reflexo, Renato, é um reflexo. E outra coisa, quem toma decisão na CBF, né? Quem toma decisão que aponta a camisa na CBF hoje é o Edinaldo, uma figura inexpressiva. Aí coloca o Diniz lá, e o Diniz com essa tremenda dificuldade, inclusive me parece até de relacionamento, porque na coletiva do Rodrigo, o Rodrigo destacou, e aí você vai entender a letra que ele meteu ali na coletiva, quando ele disse, é meio chato, né? Ficar ali na margem do gramado gritando e tal. Eu sei que é para o meu bem, mas me incomoda e tal. Então, quer dizer, você acha que esses caras, Renato, esse Casemiro da vida, Rodrigo, Vini Júnior, sinceramente, eu sei que é ruim para muita gente o caminho que eu estou seguindo para comentar, que esses caras não vão correr para o Diniz, não. Ah, mas se ganhar da Argentina, ok. Nós temos seleção com condição para ganhar. Agora, se ganhar da Argentina, ok. Mas não vai ser porque eles correram para o Diniz. Uma série de situações no jogo podem apontar para isso. Mas parece que esses caras não vão correr para o Diniz, porque sabem que o Diniz daqui a pouco não será o treinador. E a forma de conduzir o trabalho que o Diniz está adotando da seleção não me parece a mais inteligente para um momento. Então, contemplar como uma vitória para mim é um problema. Eu acho que eu estou bem pessimista amanhã. Que coisa, que dilema, hein? São várias possibilidades para a gente pensar sobre seleção brasileira e vamos continuar debatendo esse tema no aniversário do Ronaldo Giovanelli. Mas antes tem recadinho do Dedê. Você tá aí porque você quer, Denilson. Não fica olhando assim para mim. Você poderia estar aqui, ó.